Max Verstappen vai vencer todas as corridas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2023, eles disseram. Max Verstappen é imbatível, eles disseram. Max Verstappen é o melhor piloto de todos os tempos, eles disseram. Lewis Hamilton só é heptacampeão do mundo por pura sorte porque tinha o melhor carro no melhor momento, eles disseram. Obrigado, Marina Bay, obrigado, GP de Singapura, pela graça alcançada. Eu gostaria de saber como os fãs de Max Verstappen se sentem ao constatar que o mundo é normal, inclusive para o próprio Max Verstappen. Eu vou falar sim do GP de Singapura, aliás, é a segunda versão desse vídeo que eu estou gravando, mas eu gostaria de colocar algumas ponderações que eu li nas redes sociais e ouvi de alguns outros influenciadores ao longo dos últimos meses. Pessoal, a Red Bull também erra. Christian Horner erra. Max Verstappen é tão humano quanto todos nós. E assim, eu acho interessante a narrativa seletiva que as pessoas aplicam, principalmente para Lewis Hamilton, quando tentam diminuir os méritos do piloto britânico, e eu nem gostaria de dizer exatamente o que eu estou pensando sobre o porquê que as pessoas reduzem os méritos de Hamilton, 7 vezes campeão do mundo, e colocam no superlativo os méritos de Max Verstappen, que ganhou 2/3 de suas corridas, ou de suas vitórias conquistadas, nos últimos 3 anos. Eu quero deixar bem claro que Max Verstappen é um excelente piloto. E quando terminar a carreira dele, muito dificilmente ele vai ficar de fora da lista dos melhores pilotos da história. Porém, neste exato momento, enquanto a carreira dele continua e ele tem 2 títulos mundiais indo para o terceiro, ele não entra ainda no top 10 dos melhores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. Isso é fato. Vou repetir meu comentário. Ele é o melhor piloto da atualidade, ele com certeza vai estar na lista de um dos melhores da história, mas ele não entra no top 10 ainda. E talvez pelo simples fato de que a carreira dele ainda existe. Ela não está encerrada, ele não se aposentou e ele ainda tem muito a conquistar. E eu espero que ele conquiste. Eu espero que ele quebre recordes, eu espero que ele reescreva a história da Fórmula 1. Quiçá eu torço para que ele supere Lewis Hamilton, o piloto que Sérgio Maurício teve a audácia de mencionar que é o melhor de todos os tempos, para ilustrar a situação do George Russell na Mercedes. Outro excelente piloto, na minha opinião. George Russell e Lando Norris serão futuros campeões do mundo, e fiquem de olho em Oscar Piastri, que na minha opinião é outro prodígio para a Fórmula 1. Mas neste exato momento, Max Verstappen precisa conquistar títulos, precisa conquistar vitórias, e no meio do caminho vai ter uma pista de Marina Bay que atrapalha e uma estratégia da Red Bull que pode atrapalhar também. O final de semana de Singapura mostrou que Max Verstappen é tão humano quanto todo mundo e que a Red Bull também pode errar. Crianças da geração Drive to Survive, aceitem isso. O Verstappen não vai vencer sempre, a Red Bull também não vai vencer sempre, e o final de semana de Singapura foi terrível para a equipe dos energéticos. Na minha opinião, o piloto do final de semana foi mesmo Carlos Sainz. Não só ele venceu porque tinha uma Ferrari que melhorou bastante, como também usou da estratégia e da inteligência para construir a sua vitória. Utilizar o Lando Norris no final como seu escudeiro, por assim dizer, e o Norris se beneficiou disso, porque completou a corrida na 2ª posição, também com um desempenho excelente, conseguiu segurar tanto o Russell quanto o Hamilton no final da corrida, estava apresentando um desempenho bem interessante ao longo de toda a sua performance. Então, tanto Sainz quanto Norris se beneficiaram de uma estratégia que dá até para dizer que foi jogo de equipe. Tanto que no final da corrida, quando foi antes de ir para o pódio,
o Zac Brown cumprimentou o ex-piloto, o ex-funcionário Carlos Sainz, que deu uma força para o Lando Norris, força essa que foi completada com o desempenho do piloto britânico da McLaren. E temos vencedores e perdedores nessa corrida. Além de Sainz e Norris, óbvios vencedores, o Hamilton também se deu muito bem com o problema do George Russell na última volta, que infelizmente bateu no muro. Acho que se tinha alguém que poderia derrotar o Sainz em pista, era justamente o George Russell. Questiona um pouco essa estratégia da Mercedes em trocar para pneus médios no lugar de se manter na pista com os pneus duros, porém, eu me pergunto se a equipe poderia ter uma performance melhor mesmo mantendo os pneus e levando em consideração que todo mundo sabe que o carro da Ferrari gasta mais pneus do que os demais. De qualquer forma, terceiro lugar para o Hamilton, nada mal, continua na sua briga pela terceira posição do campeonato mundial, ainda mais com o problema que o Alonso teve na corrida de hoje. E perdedores, né? Deixa eu começar pelo Lance Stroll antes que eu me esqueça dele. A pancada que ele teve no treino de classificação no sábado foi muito forte. De acordo com a Mariana Becker, 80G na batida que ele sofreu no treino de sábado, então ele nem correu. Fernando Alonso também foi outro perdedor, porque teve problemas durante a corrida, e muito se esperava desta Aston Martin num segundo semestre, ou numa segunda metade de temporada, onde algumas equipes melhoraram de forma substancial, vide a própria Ferrari mesmo, que teve um bom desempenho na Itália, conseguiu vencer o GP de Singapura, onde o universo paralelo da Red Bull na frente não existia, então se esperava da Aston Martin e a Aston Martin não entregou. Outro grande perdedor do final de semana foi Charles Leclerc. Eu tenho certeza que o Carlos Sainz agora tem um apartamento alugado na cabeça do piloto monegasco, porque durante o final de semana alguns jornalistas e especialistas afirmavam que aquela pista de Marina Bay era a pista para o Charles Leclerc desenvolver um bom desempenho e vencer a corrida, mas o que aconteceu foi o Sainz dominando o final de semana em partes, principalmente no sábado, no treino classificatório de sábado, a pole dele foi brilhante, e no domingo na corrida o Sainz deu um show de estratégia e até dá para dizer que ele venceu o duelo mental contra os adversários, porque a vitória dele foi muito na estratégia. Essa coisa de segurar o pilotão o tempo todo e estabelecer um ritmo um pouco mais lento, até mesmo para compensar o desgaste de pneus da Ferrari, foi algo muito inteligente. E o Leclerc, infelizmente, não é que deixou a desejar, talvez seja o limite do Leclerc mesmo. Eu desconfio que o Leclerc está mesmo desperdiçando os melhores anos da sua vida numa Ferrari que até está para ele, porque afinal de contas foi lá a Ferrari tirar da Alfa Romeo o Frederic Vasseur, a equipe claramente está voltada para o Leclerc como primeiro piloto, e aí o Sainz apresenta essa performance toda, consegue vencer o GP de Singapura, já teve um desempenho melhor em corridas anteriores, inclusive no GP da Itália, e o Leclerc, pelo visto, se sente afetado por esse comportamento, por esse cenário de momento que está apresentado em função do desempenho do seu companheiro de equipe, que é excelente. George Russell, outro grande perdedor do GP de Singapura, infelizmente ele bateu na última volta. Como eu disse antes, ele era o cara que tinha o potencial para bater de frente com as Ferraris, e no final das contas, penso eu que também foi afetado por um equívoco de estratégia da equipe Mercedes. Mas a grande perdedora nesse final de semana de Singapura foi com certeza a Red Bull. Nada deu certo para a Red Bull no final de semana, e isso aconteceu justamente por conta do ótimo carro que a equipe montou. O design do Adrian Newey é espetacular, é o engenheiro que melhor trabalhou com efeito solo, porém o efeito solo da Red Bull só funciona em pisos perfeitos. E como bem sabemos e bem testemunhamos, por melhor que o trabalho que os responsáveis pelo GP de Singapura fizeram com o asfalto, nós temos dois tipos de asfalto naquela pista, o asfalto plano e o asfalto mais danificado e ondulado. E ficou evidente que o calcanhar de Aquiles do carro da Red Bull
está nas ondulações de pista. Se serve de consolo para os torcedores da Red Bull, Max Verstappen chegou em quinto, o que dá para dizer que ele tirou leite de pedra das situações apresentadas. E vou insistir, a estratégia da Red Bull de largar com pneu duro no começo da corrida e depois trocar para o médio, ser obrigado a trocar por médio por força de regulamento, virou água por conta de 2 safety cars. No caso, um safety car real e o outro virtual. A estratégia virou água quando precisaram entregar uma maior performance. Quando todo mundo trocou pneu e eles ficaram com o pneu duro em posições avançadas, eles foram devorados pelos adversários, tanto Verstappen quanto Pérez. E mais uma vez ficou clara a diferença entre os dois pilotos. O Verstappen conseguiu progredir com todas as situações adversas, enquanto que o Sérgio Pérez ficou meio travado nas posições intermediárias. Mas, de qualquer forma, a Red Bull teve um final de semana de mero mortal na Fórmula 1, o que me deixa muito contente, porque é muito divertido ver a equipe dominante tendo problemas. Não pensem vocês, amiguinhos, torcedores da Red Bull, que eu não ficava irritado na era do Lewis Hamilton ganhando tudo. Sim, eu ficava muito irritado, eu ficava muito, indignado, injuriado, porque era algo insuportável. Acho que o domínio da Mercedes, quando o Hamilton ganhou 3, 4 campeonatos seguidos, era ainda mais avassalador do que é o da Red Bull nesse momento. A gente pode deixar se enganar pelas aparências, mas fora a Red Bull, e aí devo dizer fora Max Verstappen, que realmente é um acima da média, os outros 19 carros estão mais ou menos equilibrados. Não é uma Fórmula 1 tão discrepante entre as equipes. E isso porque várias equipes que começaram no fundo do grid progrediram, como McLaren, Williams, até mesmo a Haas dá lampejos de progressão de vez em quando. Então, a gente tem um campeonato homogêneo. A gente tem um campeonato onde as equipes se alternam nas posições. E o Max Verstappen, que vai ser tricampeão do mundo, com corridas de antecedência. Não importa o que eu fale, eu pense, porque é o melhor piloto da categoria, pilotando o melhor carro do ano. Isso é fato. Não é sorte do Max Verstappen, é competência. E se eu tenho essa avaliação sobre o Verstappen, devo ter também sobre o Hamilton, que é heptacampeão do mundo, devo ter sobre o Sebastian Vettel, que foi tetracampeão do mundo em sequência, devo ter sobre Michael Schumacher, que foi 7 vezes campeão do mundo, e assim vai para qualquer piloto que foge à curva dos normais. Devo lembrar para aqueles que não consultam estatísticas que 90% dos campeões mundiais de Fórmula 1 venceram com o melhor carro. As exceções e aberrações nem sempre se aplicam aos melhores pilotos. Ou eu devo lembrar para vocês que Keck Rosberg foi campeão do mundo, vencendo apenas uma corrida com a Williams, e Keck Rosberg não era nenhum gênio da matéria, tá? Essa é uma grande exceção da regra de vencer com o melhor carro. Então, seria péssimo se eu chegasse para vocês e dissesse uma leitura alternativa da realidade, que cabe muito bem, que é perfeitamente plausível, se eu dissesse o seguinte: bom, até 2020, que foi o primeiro ano que Max Verstappen recebeu um carro decente, Max Verstappen não era nada na Fórmula 1. Era um piloto que errava bastante, que batia bastante. Tudo bem, quando teve um carro decente venceu a primeira corrida, mas e aí? 2/3 das vitórias do Max Verstappen estão de 2020 para frente. Os últimos 3 anos representam 2/3 de todas as vitórias dele. Significa, então, que podemos rotular Max Verstappen como o vencedor apenas e tão somente porque teve o melhor carro? Se colocasse Max Verstappen para dirigir a AlphaTauri, ele venceria? Outra coisa muito importante que deve ser analisada, e aí falando mais especificamente do GP de Singapura, Max Verstappen é o tipo de piloto que só consegue desempenhar com essa nave alienígena que a Red Bull construiu em 2023 quando não tem carro nenhum na frente dele? Ele levou tempo demais para alcançar posições próximas à 8ª e 7ª posição, e isso prejudicou também a estratégia na Red Bull. Será que em algum momento o Christian Horner acreditou que Verstappen poderia passar os demais 11 carros que largaram na frente dele a hora que ele quisesse?
Será que em algum momento os estrategistas da Red Bull pensaram na possibilidade da estratégia dar certo desde que todo mundo passasse? Quero acreditar que não. Vai ter gente que vai dizer que não, eles acreditaram nisso. Mas a estratégia era todo mundo de pneu médio lá na frente, Verstappen de pneu duro, todo mundo parava para trocar pneus, porque tinha uma parada obrigatória. Verstappen chegaria na primeira posição, abriria vantagem, e quando ele fizesse a troca para o pneu médio, ele teria vantagem nisso, tanto no composto do pneu, quanto no carro, que iria desempenhar a sua mágica com um piloto que é o melhor da turma para fazer a diferença. Não foi isso que aconteceu. Planos de Christian Horner pode falhar e Max Verstappen pode sim ter um final de semana de mero mortal. Então, antes da gente simplesmente criticar piloto e equipe pelo recorte de momento e pelo cenário de momento, vamos tentar ter critério não só para o Verstappen, como para o Hamilton, para o Vettel, para o Schumacher, para todo mundo, né? Até porque números são frios e às vezes os fatos apresentados podem ser distorcidos dependendo da ótica. Vamos ter um olhar mais frio sobre Fórmula 1, menos passional e mais racional, e olhando para outros critérios como adversários que o piloto teve, ou as condições da Fórmula 1 naquela época, regulamento, estatísticas. As estatísticas do britânico são impressionantes e alguém tinha que dirigir o carro. Caso contrário, eu devo pensar, onde é que estão os 5 títulos do Valtteri Bottas? Por que o Bottas não foi pentacampeão do mundo? E é isso. Próxima etapa da Fórmula 1, GP do Japão, já no próximo final de semana, 24 de setembro de 2023. Vamos para as baladas da madrugada, porque tem Japão, tem Miami, que vai ser de madrugada. Temos muitas coisas interessantes para acompanhar na Fórmula 1 até a celebração do 3º título de Max Verstappen na categoria. E é isso. Vou assistir agora Flamengo e São Paulo pela final da Copa do Brasil. Quem sabe agora vai de São Paulo conquistar esse título que não tem. E é isso. Grande abraço e até a próxima.